Mauro, foram as principais ações afirmativas conquistadas pelo movimento negro e quais ainda faltam ser conquistadas? Eu diria o seguinte, que mesmo dessa forma, não forma desejável, mas a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, as cotas, né, nas universidades públicas, cotas raciais, a própria lei que estabelece o estudo da história e da cultura afro-indígena nas escolas. Isto são ações institucionais, assim, de legislação. A própria legislação que pune o racismo, né, podemos entender que é uma legislação moderna, mesmo com as suas dificuldades de aplicação, mas é uma legislação que foi através de toda uma luta do movimento negro. Hoje nós temos, assim, não através de uma lei, mas nos próprios meios de comunicação, hoje a comunicação institucional do federal, se vocês verem toda a propaganda, a divulgação do governo federal, ela passa por um recorte racial. Isso é através de uma legislação também, né? As próprias empresas, isso é um outro processo paralelo, mas que está ligado a isso. As próprias empresas privadas hoje elas reconhecem que existe um mercado negro, né? Então existem hoje produtos voltados aos negros, existem propagandas em que aparecem negros, a própria mídia, né? Ela já abriu espaços, né? Que ela não abriu, na verdade, é um reconhecimento, né? Que existe essa população, que é uma população que consome. A própria mídia, hoje nós temos na mídia, em novelas, nós temos negros atuando. Pois é, tu falou da mídia. Qual é o tratamento, como é que tu percebe o tratamento que a mídia dá para a questão racial? Ainda um pouco estereotipada, assim. Quando existe um caso evidente de racismo, aparece, daí vem aquela reportagem e tudo mais, mas ela já abriu um espaço um pouco maior do que um tempo atrás, né? Hoje nós podemos dizer assim, que de uma maneira geral, o racismo ele é politicamente incorreto, o preconceito, né? E quem estabelece esses padrões é a mídia, né? Hoje, tu vê mesmo nas novelas, em vários programas, a cultura negra ela é valorizada. Sempre foi. A cultura sempre foi. Né? Nos espaços de cultura, de esporte, sempre houve, mas hoje isso de uma forma mais evidente se vê isso. Né? Hoje, até em alguns espaços, a própria questão da religiosidade afro-brasileira, tu consegue ter programas na televisão, né, que abre um espaço para isso. E nós vemos assim que é muito vagaroso esse processo, mas ele existe. Pois é, agora o Lázaro Ramos é protagonista da novela do Horário Nobre, né? Isso é uma exceção ou aquele padrão que o Tim Maia tinha cobrado na década de 80, se não me engano, de que o negro sempre aparecia na cozinha, nas novelas, é a regra? Não é mais a regra, até porque, de uma maneira geral, assim, tu vê numa novela, num programa, tu vê os negros nesse espaço, até isso suscita alguns, não digo protestos, mas assim, não é mais bem visto, tá? Mas ao mesmo tempo dizer assim, os negros numa situação de protagonista, também não é a regra, né? Tanto que o próprio caso dessa novela, assim, eu pude acompanhar pelos meios somente pelas redes sociais, existe o personagem ele não foi bem aceito, né? O personagem não foi bem aceito, até de uma maneira geral não foi um personagem muito que os telespectadores viram com muita simpatia. Teve algumas situações, eu acho que
que a própria população ela não está habituada, ela gosta de ver o negro numa situação assim de ser bonzinho. Se ele está ali, são os dois Uma pontos. situação de Ou ele coadjuvante. é o bandido, né? Ele é o criminoso, é o cara que assalta, está lá assaltando, ou é o traficante, ou tem que ser o bonzinho, a vítima. Né? Numa situação normal, né, de alguém de classe média, vivendo uma vida de classe média, né, com as contradições de quem vive uma vida de classe média, não foi bem visto. Agora, se fosse um personagem branco, você teria suscitado essa? Talvez, provavelmente não, com certeza não. Era uma situação normal. Então, ou ele é o mocinho perfeito, né, ou a vítima sempre, ou alguém que é um estereótipo, né? Por ser negro, a pessoa não quer dizer que ela seja ótima, boa por ser negro, ou ruim por ser branco, né? Isso é um mero estereótipo que se coloca. Então, para ser aceito naquele personagem, ele tem que ser o herói perfeito. Ele é aceito. Isso a gente vê muito no cinema americano, por exemplo. Né? Os negros e personagens são heróis, né? São papéis de heróis. Né? Daí isso suscita toda viver uma vida normal, como todo mundo vive, com as suas partes boas, as suas dificuldades, as suas contradições, né? Que me pareceu que o personagem tinha essa característica. Ele não era o vilão, mas também não era o bonzinho. Não foi bem visto. Isso é interessante. Mauro, como é a relação das várias entidades que trabalham a temática? Né? Há uma disputa ou elas trabalham em prol da causa, se unem em prol da causa? Está bem melhor do que... Teve uma época que haviam certos conflitos até baseados em questões ideológicas, de percepções ideológicas diferentes. Né? Daí isso gerava os conflitos entre as entidades, né? Porque elas eram, muitas vezes, as ideias se formavam em cima de fundamentos ideológicos, né? Que esses fundamentos que eram conflitantes, então isso gerava um conflito entre as entidades. Hoje, assim, eu percebo que isto pode existir, assim, ainda num nível, mas muito menos. Hoje, de uma maneira geral, as entidades, os diversos segmentos dos movimentos que trabalham, que lutam por a questão negra, eles trabalham dentro de uma perspectiva de cooperação. Mauro, atualmente qual é o maior desafio, a maior luta da reparação social do negro no país? A inserção econômica. Podemos dizer claramente assim que na verdade hoje essa inserção social passa pela inserção econômica, pela melhoria das condições econômicas. E passa pelo quê? Passa pela melhoria das condições de educação e de emprego, né? Que mesmo nós sabendo que esse negro ele com uma boa formação educacional, na concorrência com o branco com a mesma formação, ele leva desvantagem. Mas é importante que haja essa concorrência, pelo menos, né? E que ele tenha condições de concorrer. Até para gerar aí, então, um novo tensionamento, e a partir desse tensionamento, daí entra novamente o Estado para estabelecer novas regras em que essa concorrência possa ser mais igual. Hoje não tem nem isso ainda, essa concorrência. Eu não posso te dizer, os engenheiros negros estão perdendo espaço com os engenheiros brancos só porque são negros, porque tu ainda não tem uma quantidade de engenheiros negros para tensionar esse espaço. Né? Mas, Mauro, com os negros acontece o mesmo que com as mulheres, a remuneração de um cargo semelhante é menor? Sim, isso as estatísticas do IBGE mostram, né? Que o negro ele tem a maior dificuldade primeiro de conseguir um emprego, né? E em momentos de crise ele é o primeiro a perder o emprego, né? Que daí os índices de desempregados sempre são maiores negros. Isso é um fato, né? Aí que nós vemos onde aparece o racismo e as diferenças de oportunidades. Mas eu entendo que a grande luta é a inserção econômica. Porque no momento que o negro porque a sociedade ela funciona, ela tem uma lógica, né?
quando o negro ele tivesse constituído como um grupo econômico mais importante, a sociedade automaticamente esses espaços sociais vão se abrir, né? E até culturais, né? A própria mídia, hoje, por exemplo, hoje nós temos linhas de produtos, muitas empresas que trabalham com linhas de produtos para negros, para pele, para cabelo. Por quê? Porque existe um consumo negro significativo, né? Então, automaticamente isso vai abrir espaços na parte na mídia, na questão da propaganda, isso vai gerar uma autoestima, né? As crianças vão poder se ver, né, nessa imagem, né? Isso são processos que já ocorreram em outros países, né, notadamente nos Estados Unidos, e é que a gente sabe que aqui já inicia-se esse processo, porque nesse processo de ascensão, né, dessa nova classe média brasileira, no bojo dessa nova classe média, aparece também, aí tem uma parcela significativa da população negra, né, que se estabelece como consumidor, né, e os filhos dessas pessoas aí também já têm condições melhores de educação. Quer dizer, o processo ele existe, mas a gente sabe que vai chegar num ponto que vai ter esse gargalo. Quando o médico negro concorrer com o médico branco, quando o médico negro tiver o seu consultório, e ali também o consultório, essas outras questões elas também vão aparecer. Não aparecem ainda porque ainda não existe esse tensionamento, porque não existe uma questão de densidade ainda. Obrigado, Mauro, pela entrevista. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Acredito que a entrevista foi bastante esclarecedora. O Interrogando Pensamento volta no próximo programa. Tchau!